Mais uma semana de eclipse e agora será um eclipse solar, que significa uma lua nova muito especial e potente. Olá, bom domingo para vocês. Eu sou a Thelma Schiner e todo domingo eu tô aqui para a gente ver as previsões astrológicas para o período de uma semana, começando sempre na segunda e indo até o domingo seguinte. Além dos domingos, assista também os vídeos que eu tenho toda terça-feira e quintas-feiras também sobre Jinshin Jutsu. Se ainda não conhece, é uma arte milenar japonesa de harmonização e busca de equilíbrio energético, físico, emocional para você. Mas vamos então começar a saber dessa semana astrológica. E a cereja do bolo, sem dúvida nenhuma, será mais um eclipse. Nós já tivemos há 15 dias atrás o eclipse lunar, que é uma lua cheia. E agora nós vamos ter na quinta-feira que vem um eclipse solar, que é uma lua nova com uma potência multiplicada por 4. Tanto a força de influência dessa lua nova de eclipse, quanto também a extensão que pega essa energia, já começando uns 7, 10 dias antes, indo até uns 7 dias, 10 dias depois. O que isso significa? Questões que você possa estar vivendo desde uns 7 dias antes até uns 7 dias depois do evento da quinta-feira de eclipse, podem surgir essas novidades tão potentes dessa lua nova. Mas antes da gente falar do eclipse, vamos lembrar que o comecinho dessa semana ainda vem com uma energia um pouco tensa do restinho da semana passada, principalmente o Marte em oposição a Plutão. Eu expliquei melhor no domingo passado, tem o vídeo aqui, é só você buscar. Mas essa oposição do Marte em Câncer com o Plutão lá em Capricórnio, ele dá um pouco de preguiça na gente, às vezes receio, medo de sair da nossa zona de conforto e buscar novos padrões, novas atitudes, reformular mesmo alguns padrões, tanto da forma da gente pensar, mas de agir também. Olhe na sua vida individual e certamente coletivamente isso pode estar presente. E vamos então falar desse eclipse solar. Toda lua nova indica um frescor, um novo início para a gente mensalmente. Sendo um eclipse, é essa qualidade de algo que se inicia, de um impulso novo, mas muito mais potente e, portanto, uma influência que não é só para questões corriqueiras do mês. É algo crucial da gente que está dando um salto, que está podendo evoluir de alguma maneira. Os eclipses, muitas vezes, eles aparecem para a gente meio de supetão, como se a gente fosse empurrado para ter que entrar dentro daquela energia. Já vimos o eclipse lunar, 15 dias atrás, que era meio uma forçação de barra para a gente concluir e enxergar coisas de uma forma um pouco contundente. Agora, com esse eclipse solar, pode ser que a gente tenha inícios novos para além do nosso controle. Tudo bem, não precisa ser coisa ruim, é só um impulso a mais que talvez a gente, com a nossa natureza humana mesmo, de ir pisando devagarzinho, não fosse dar essa virada de página. Com o eclipse é bem possível isso. Esse eclipse vai acontecer a 19,5, quase 20 graus de Gêmeos. E Gêmeos, como a gente sabe, é o signo da comunicação. É a troca de informações, é escutar assuntos novos, abrir a cabeça para ver outras fórmulas e possibilidades, tudo aberto. Por ser tão comunicativo, Gêmeos é troca de informações, é troca de objetos, dinheiro, negociações na nossa vida também. Então, a gente pode dizer que é um momento de surgir meio no susto
alguma comunicação nova, algum tipo de negócio novo na sua vida individual ou alguma negociação que dá um impulso um pouco inesperado para a nossa vida. Também pode ser enxergar novos caminhos, buscar mais movimento, mais abrangência e multiplicação de trocas e informações. Esse eclipse vai acontecer com o Mercúrio, que está retrógrado, voltando para trás, retornando e se juntando com esse eclipse, que vai estar lá a 20 graus também de Gêmeos. Lembrando que Mercúrio super se dá bem com Gêmeos. Na astrologia a gente diz que o planeta Mercúrio é o regente do signo de Gêmeos e é pura comunicação também, ótima negociação também. Mas o Mercúrio está retrógrado, ou seja, a comunicação, as negociações, as compras e vendas têm que ser cautelosas, porque é uma hora onde isso pode vir intruncado. Ou seja, podem ser que surjam assuntos antigos que estavam ali fechados no baú ou esquecidos de alguma maneira, ou assuntos que estavam velados, que a gente ainda não tinha uma consciência tão clara, e agora, com essa lua nova, pode ser que a gente compreenda melhor ou tire lá do baú, que nem um coelho da cartola, alguma novidade, algum assunto que estava ali escondidinho da gente. Outra dica é que é bem provável que questões antigas retornem. Além disso, enquanto a gente estiver dentro dessa energia do eclipse solar, esse eclipse e o Mercúrio ali junto do eclipse farão uma quadratura, que é uma certa tensão, com Netuno. Netuno continua em Peixes, trazendo muita emotividade para a gente, às vezes um pouco de ilusionismo, olhar as coisas de um ângulo meio deturpado, mas também uma abertura para a coletividade, a gente enxergar que a gente não funciona individualmente, nenhum país, nenhuma cidade, nenhum ser humano. A gente precisa da troca, a gente é influenciado por tudo que acontece em qualquer ponto desse planeta. Tudo é Netuno que tem nos mostrado. Esse eclipse solar, a lua nova na quinta-feira que teremos, não vai poder contar muito com emotividade. Deixa de lado os sentimentalismos, muito menos de fantasiar e tentar escutar o que gostaria de escutar. Seja bem claro, use palavras certas para falar e resolver o que você precisa, mas também escute claramente as palavras certas que estão sendo ditas ou estão escritas ali em qualquer tipo de contrato. Como sempre, nos eclipses, eu gosto de gravar um vídeo que fale de cada signo, como cada signo vai sentir esse eclipse. Basta ir para o post seguinte e ali você tem as informações do seu signo e escute também do seu ascendente.